Em 10 segundos, assista ao Jornal Nacional com as principais notícias do Brasil e do mundo. Filho, sacou dinheiro pra viagem? Não. Comprou o chip? Também não. E agora? Tem tudo aqui, pai. Incluindo essa sala VIP exclusiva. Boa noite. Boa noite. O mundo se prepara para o tarifaço de Donald Trump. Em Brasília, senadores aprovam um projeto que autoriza o governo a taxar produtos e serviços de empresas estrangeiras, incluindo as americanas. A Europa se declara pronta para responder com medidas fortes se for preciso. Resgatada uma mulher que passou 4 dias nos escombros do terremoto em Mianmar. Forças militares da China fazem exercícios em volta de Taiwan. Uma suposta ação da ABIN gera atrito diplomático entre Brasil e Paraguai. E a Polícia Federal revela um mecanismo de lavagem de dinheiro que une o PCC à máfia italiana. Agora, no Jornal Nacional. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. A Polícia Federal prendeu em São Paulo 2 suspeitos de envolvimento com o PCC e a máfia italiana. Um prédio comercial na zona sul de São Paulo. Um escritório na área leste de Roma. 2 endereços que, segundo a Polícia Federal, o doleiro Tarek Murad usou para movimentar dinheiro vivo como pagamento pela venda de drogas no exterior. A polícia informou que prendeu Tarek Murad na sexta-feira em São Paulo. Ele é apontado como elo entre o PCC e a 'Ndrangheta, um grupo mafioso italiano. Esse dinheiro ele não transita no sistema formal, até porque isso levaria ao rastreamento e identificação, né? Então esse pagamento ele é feito no sistema paralelo, que são essas operações, né, conhecidas como operações dólar-cabo, né, que são um sistema de compensação com a entrega de um dinheiro no país e retirada em outro, sem que esse dinheiro ultrapasse as fronteiras, sem que tenha a remessa física desse dinheiro. As investigações também revelaram que Tarek Murad é ligado a William Barilli Agatti, que se apresentava como um empresário, mas é apontado como uma espécie de faz-tudo do PCC. Ele foi preso em janeiro. Nesta foto, os dois aparecem juntos em Dubai. O Ministério Público Federal do Paraná acusa Agatti e Murad, junto com outras 12 pessoas, de tráfico internacional, associação para o tráfico e organização criminosa. Segundo os investigadores, a cocaína vinha da Colômbia, Bolívia e Peru. Entrava no Brasil pelas fronteiras com Mato Grosso do Sul e Paraná. Daqui, os grupos criminosos levavam os carregamentos até a Europa, para países como Espanha e Bélgica. O envio era feito por portos e também de avião. Policiais brasileiros também prenderam Marlon dos Santos, outro integrante do PCC suspeito de ligação com Agatti. Os investigadores dizem que Marlon ajudava a enviar drogas pelos portos de Paranaguá e de Santos e esteve em pelo menos uma reunião com um integrante da máfia italiana. A polícia e o Ministério Público Federal conseguiram identificar os integrantes da quadrilha por meio de uma cooperação com investigadores da Itália. Eles tiveram acesso a mensagens que os criminosos trocaram por celular dentro de um aplicativo que não exigia o cadastro com os nomes reais dos usuários. O grupo se comunicava por apelidos. Numa conversa, os criminosos falam que estão com dificuldade para decolar em um avião que iria para a Bélgica com 1 tonelada de cocaína escondida em compartimentos abertos no piso e nos bancos. William Barilli Agatti, que tinha o apelido de Senna no aplicativo, escreve: "E a consciência dos que estão dentro? Pesa quanto?" A análise da quebra dos sigilos bancário e fiscal de investigados revelou uma rede complexa e estruturada de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais entre empresas e contas de fachada, também chefiada por Agatti, segundo a PF. Ele é sócio de ao menos 8 empresas de ramos variados. A PF diz que ele abriu com sócios uma empresa de 3,5 milhões de reais para construir um prédio em Santo André, na Grande São Paulo. Só que esse prédio já tinha sido construído 9 anos antes. A procuradora responsável pelo caso diz que as organizações criminosas têm se associado para operar no tráfico internacional e usado formas de lavar dinheiro mais difíceis de rastrear. São as pessoas que passam como empresários
aqui no Brasil e que não são incomodados com investigações de tráfico, porque misturam recursos ilícitos com atuações lícitas e fica difícil, de fato, você comprovar que aquele recurso ilícito veio do tráfico, a não ser nesses casos, como a gente conseguiu, com o acesso a mensagens do aplicativo que era comercializado mundialmente com finalidade ilícita. A defesa de Tarek Mourad disse que ele já havia sido solto por meio de habeas corpus e que os autos expõem a arbitrariedade da nova prisão. A defesa de William Barilli Agatti disse que ele é inocente e que isso vai ficar provado ao final do processo. Nós não conseguimos contato com a defesa de Marlon Santos. No Paraná, um cidadão passou um mês inteiro preso por engano. O nome era o mesmo. Darcy Rodrigues de Lima. Mas este Darcy, que trabalha capinando terrenos, foi preso sem ter cometido crime. Ele estava na rodoviária de Prudentópolis no dia 26 de fevereiro, quando policiais militares o abordaram. Ao verificar o nome dele e dados como data de nascimento e filiação, o PM descobriu um mandado de prisão em aberto. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, tá aqui, Darcy Rodrigues de Lima, tem homicídio e tem tráfico de droga lá em Mato Grosso. Só vi falar em Mato Grosso. Não conheço nem nada. Seu Darcy foi levado para a delegacia e depois para a cadeia pública da cidade. Ele não se lembrava do telefone dos filhos e só conseguiu contato com a família 15 dias depois, quando escreveu um bilhete que foi levado pela mulher de um dos presos. A mensagem dizia: filha, peço um favor de coração, para você arrumar um advogado. Eu não devo nada. Você sabe disso. Ficar lá inocente, cumprindo pena de uma outra pessoa, né? É bem difícil, né? E saber que é um lugar bem difícil também, né? Para se estar e ficar, né? Este advogado soube do caso e decidiu acessar o processo. Ele descobriu que a falha tinha sido no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A ação penal inicialmente foi proposta em face de um Darcy, com CPF, naturalidade, filiação totalmente distintos do Darcy que estava preso. Nós chegamos à conclusão de que se tratava da pessoa errada. Segundo o advogado, seu Darcy não passou por audiência de custódia, o que contraria uma determinação do STF de 2020. A defesa entrou com um pedido de habeas corpus que foi atendido um dia depois, em 28 de março. O juiz de Mato Grosso constatou que houve um erro no mandado de prisão. Agora, em casa e com a família, o seu Darcy está aliviado, mas não se esquece do que passou durante 31 dias. Pensa no sofrimento. E a gente nunca passou por essa. Dormir tudo empiado, um por cima do outro. Essa é uma tristeza. Tristeza mesmo. Nós questionamos o Tribunal de Justiça do Paraná sobre a falta de audiência de custódia, mas não recebemos resposta. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso não se manifestou sobre a falha na inserção dos dados. A polícia de São Paulo prendeu hoje 6 integrantes da torcida organizada do Palmeiras Mancha Alviverde, suspeitos de participação numa emboscada contra torcedores do Cruzeiro em outubro do ano passado na rodovia Fernão Dias, quando uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas. 16 suspeitos já estavam presos, outros 4 estão foragidos. A defesa da Mancha Alviverde declarou que não teve acesso às investigações. O Internacional de Porto Alegre identificou quem atirou uma banana no campo da partida de ontem pelo Brasileirão Feminino. O clube rescindiu o contrato da atleta da base de 18 anos. As jogadoras do esporte apresentaram queixa e a Polícia do Rio Grande do Sul está investigando o caso. O STJD determinou que o Inter jogue 3 partidas em casa sem torcedores. Um acidente com um ônibus escolar matou 2 estudantes e deixou 31 feridos entre as cidades de Pilões e Cuitegi, no interior da Paraíba. As causas ainda são desconhecidas. Um toco de árvore impediu que o ônibus caísse numa ribanceira. A Eliana vai contar para a gente agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Eliana, boa noite para você. Boa noite para você, Renata, para o Bonner e boa noite para você.
O outono começou há quase 2 semanas e as temperaturas ainda são de verão. Amanhã, máximas de 34 graus no Rio de Janeiro, 33 em Boa Vista, 32 em Palmas e Vitória, 31 em São Paulo, Cuiabá e Teresina, 30 e 29 graus em Florianópolis e Curitiba. As únicas capitais com previsão de sol o dia todo são Brasília e Goiânia. Tempo firme nesta área amarela, da divisa do Piauí com o centro-oeste da Bahia até o leste de Mato Grosso, passando pelo sul do Tocantins, por Goiás, pelo norte de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro. Nas outras partes do país, tem possibilidade de chover. Em forma de temporal, do Rio Grande do Sul ao sul de Mato Grosso do Sul, nesse ponto entre São Paulo, Rio e Minas, no Acre, em grande parte do Amazonas, no oeste de Roraima, do leste do Amapá ao nordeste do Pará e no litoral de Pernambuco e Alagoas. Em Maceió e no Recife estão previstos 25 milímetros de chuva. Em Belém, Macapá, Manaus e Rio Branco, 30. Em Porto Alegre, 40. Volumes maiores podem atingir outras cidades gaúchas. Em Santa Maria e Passo Fundo, 45 milímetros. Em Bagé, 50. Em Pelotas, 70 em apenas um dia. Abril inteiro costuma registrar 110 milímetros em Pelotas. E nos próximos dias, a tendência é de mais tempestades no sul e sudeste. Vamos entender. Tudo começa amanhã de madrugada, quando uma baixa pressão se forma sobre o Rio Grande do Sul. Durante o dia, ela se desloca e espalha as instabilidades. Também amanhã, entre tarde e noite, a baixa pressão chega ao litoral gaúcho e vira um ciclone extratropical, com uma frente fria. De quinta para sexta, o ciclone se afasta, mas a frente fria avança pelo sul e sudeste. Na quinta e na sexta, chove forte em Florianópolis e Curitiba. No sábado, esfria. Os termômetros param nos 22 graus em Floripa e nos 16 em Curitiba. Em São Paulo e no Rio, fim de semana, frio também. E antes, muita chuva. De quinta a sábado, 100 milímetros em São Paulo. É mais do que a média do mês. No Rio, acima dos 100 milímetros, com grandes volumes também na região serrana. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Até amanhã. Pesquisadores brasileiros conseguiram identificar espécies de árvores mais resistentes às mudanças climáticas e à poluição também. Sombra e ar fresco. Nesses dias cada vez mais quentes, correr para debaixo de uma árvore é muitas vezes questão de necessidade. Olhando assim, do meio delas, não dá para saber qual é a mais resistente ao calor excessivo nem à poluição. Marisa Domingos coordena um trabalho do Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo que descobriu 6 espécies de árvores da Mata Atlântica resistentes ao ar poluído e às mudanças climáticas. A gente pretendeu contribuir com um critério adicional de escolha de espécies para reflorestamento em áreas urbanas, ou arborização urbana, ou plantio em parque, criação de parques, ou cinturões verdes, com a possibilidade de escolher espécies que tenham uma chance maior de sobreviver num ambiente onde você já tem essas perturbações conhecidas. Uma delas é a camboatã, que garante muita sombra e é uma das mais resistentes à poluição. Segundo Ricardo Nakazato, idealizador da pesquisa, ela é ideal para arborizar grandes cidades. É uma espécie que tem clorofila, teor de clorofila mais alto, ela tem um teor de ácido ascórbico ou vitamina C mais alto, ela também consegue acumular mais elementos tóxicos na sua folha e também ela tem uma folha um pouco mais espessa. Agora, as características que a gente tem fisiológicas e bioquímicas que dão essa característica para ela de tolerante. Para chegar a esse resultado, durante 2 anos de trabalho, os pesquisadores tiveram de entrar em diferentes pontos da Mata Atlântica. 4 florestas fechadas, como essa daqui, para coletar amostras das árvores. Foram 300 amostras de 29 espécies diferentes em épocas distintas do ano. Algumas no verão, outras no inverno, justamente para compreender qual a interferência do clima nas plantas. A gente congela um pedaço dessa amostra no nitrogênio líquido, que vai garantir aqui que ela fique preservada a menos 170 graus negativos. Assim ela preserva todas as características no momento que você coletou. Agora os pesquisadores querem descobrir quais espécies têm mais capacidade de limpar o ar.
a gente vai conseguir responder melhor com esses novos estudos que a gente está fazendo, buscando novos marcadores que nos indiquem melhor se uma espécie sequestra melhor carbono do que outra, se ela remove poluentes da emissão veicular melhor do que outras. Se nós introduzirmos árvores que possam tolerar esses estresses, aí nós estaremos fazendo um grande benefício para a população. O número de mortes no terremoto que atingiu Mianmar e a Tailândia, no sudeste da Ásia, se aproxima de 3.000. 91 horas, quase 4 dias de espera. Equipes de socorro chinesas, russas e de Mianmar trabalharam por 5 horas até retirar a mulher de 63 anos dos escombros. Ela sobreviveu porque ficou entre as lajes de um hotel em Mandalay, perto do epicentro do terremoto de magnitude 7,7. Ontem à noite, bombeiros chineses salvaram a garotinha de 5 anos, uma ação celebrada na TV estatal da China. O estado de saúde das duas é estável. Mianmar tem o tamanho do Rio de Janeiro, mas uma população 3 vezes maior. Os hospitais que não desabaram estão lotados. Há milhares de feridos e desabrigados nas ruas. Segundo a ONU, o número de mortes se aproxima de 3.000. O país ainda registra múltiplos tremores, o que atrasa a busca por sobreviventes. Comunidades estão sem água, comida, abrigo, faltam remédios e recursos. E ainda estamos vendo a crise crescer, disse Julie Rees, representante da Unicef. Além de mandar 120 socorristas, a China doou 14 milhões de dólares. A Rússia enviou 3 aviões, um deles hospitalar, e 20 socorristas. Os Estados Unidos anunciaram que vão doar 2 milhões de dólares a agências humanitárias e enviar uma equipe com 3 pessoas para identificar as necessidades mais urgentes em Mianmar. Na vizinha Tailândia, socorristas continuam as buscas por mais de 70 desaparecidos nos escombros de um arranha-céu em construção em Bangkok. Até recentemente, os Estados Unidos seriam um dos primeiros a prestar socorro a um país depois de uma tragédia, principalmente por meio da USAID, que era a maior agência de ajuda humanitária do mundo. Mas com um fechamento total da agência, como a gente vê aqui, cercada agora por barreiras da polícia, a forma como o governo americano atua mudou. Sozinhos, os Estados Unidos distribuíam quase metade da ajuda humanitária no planeta. Em janeiro, pouco depois de assumir o cargo, Donald Trump cortou toda essa ajuda. A seguir, o mundo se preparando para o tarifaço de Donald Trump. E senadores dão instrumentos para a reação do governo brasileiro. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. O Paraguai está cobrando explicações do Brasil sobre a suspeita de espionagem. A Polícia Federal investiga a denúncia no inquérito da chamada ABIN Paralela. O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez Lescano, disse que seu governo convocou o embaixador do Brasil no país, José Antônio Marcondes, para dar explicações sobre a suposta invasão hacker feita pela inteligência brasileira a sistemas do governo paraguaio. O Paraguai também convocou seu embaixador no Brasil, Juan Ángel Delgadillo. Segundo reportagem do portal UOL, a ação hacker contra o governo do Paraguai foi detalhada por um funcionário da ABIN em depoimento à Polícia Federal no fim do ano passado. A TV Globo também teve acesso ao depoimento. Segundo o funcionário, a ABIN acessou, por exemplo, sistemas da presidência e do Congresso paraguaios, além de dados de autoridades envolvidas nas negociações sobre o Tratado da Usina de Itaipu, que pertence aos 2 países. Brasil e Paraguai estão em fase de revisão de trecho do acordo que define as condições de comercialização da energia gerada pela usina. O servidor disse que a espionagem começou no último ano do governo Bolsonaro, mas continuou no governo Lula, segundo ele, com autorização expressa do atual diretor-geral Luiz Fernando Correa. A intenção, de acordo com o depoimento, era conseguir informações sigilosas
para obter vantagens nas negociações de Itaipu. Ontem, o governo paraguaio disse que não tinha nenhuma evidência de que o Brasil tivesse atacado seus sistemas informáticos. Mas, em seguida, o Itamaraty confirmou a operação. Afirmou que ela foi autorizada pelo governo anterior em junho de 2022 e tornada sem efeito pelo diretor interino da ABIN em 27 de março de 2023, tão logo a atual gestão tomou conhecimento do fato. Foi depois da manifestação brasileira que o governo paraguaio decidiu reagir, convocando os embaixadores. O Paraguai também suspendeu a negociação iniciada há um ano da parte. Considera natural essa consulta diplomática do Paraguai aos embaixadores. Nós procuramos a assessoria da ABIN e o diretor-geral da agência, Luiz Fernando Correia, mas não tivemos retorno. Do outro lado do planeta, as Forças Armadas da China fizeram exercícios militares ao redor de Taiwan. Exército, Marinha e a Aeronáutica simularam um cerco à ilha, que o governo chinês considera uma província rebelde. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, acabou de visitar a Ásia. O Ministério da Defesa de Taiwan declarou que a China continua a aumentar a ameaça militar e a desafiar a ordem nacional. Nos Estados Unidos, uma votação no estado de Wisconsin virou um novo embate entre os partidos democrata e republicano. E envolve um dos nomes fortes do governo Trump. A eleição é local, mas ganhou projeção no país todo. O estado de Wisconsin vai escolher um novo juiz para a Suprema Corte Estadual. O resultado vai definir se o tribunal terá um perfil mais progressista ou mais conservador. E no centro da disputa política, o homem mais rico do mundo e braço direito do presidente Donald Trump. Elon Musk injetou 20 milhões de dólares na campanha do candidato conservador, o ex-procurador-geral do estado, Brad Schimmel. A oponente é Susan Crawford, juíza de perfil progressista. Cada um dos 50 estados americanos tem uma Suprema Corte própria, o que equivale à segunda instância da justiça no Brasil. É lá que são decididas questões que interferem até mesmo nas regras eleitorais de cada lugar. Em 38 estados, o povo elege os juízes da corte. No Wisconsin, não é diferente. Esse é um dos estados mais importantes na política americana. No ano passado, Trump venceu por lá a democrata Kamala Harris, com a menor margem em todo o país. No Wisconsin, o tribunal é composto por 7 juízes. 3 têm uma linha promoveu uma ação controversa, como já tinha feito nas eleições do ano passado. Agora, ele pagou $100 a cada eleitor que assinasse uma petição rejeitando juízes que ele classificou como ativistas e entregou 2 cheques de $1 milhão para 2 eleitores dispostos a apoiar o candidato conservador. O procurador-geral do estado, que é do Partido Democrata, entrou na justiça acusando Trump e Musk de tentarem burlar a lei que proíbe qualquer interferência no voto dos cidadãos. Mas a própria Suprema Corte Estadual decidiu arquivar o processo sem analisar o mérito. Isso é um exemplo de como a escolha do novo juiz está movimentando a política americana e pode se tornar um termômetro de como a população, até mesmo quem é republicano, está se sentindo em relação ao governo. O presidente Trump prometeu anunciar amanhã novas tarifas sobre produtos importados pelos Estados Unidos. E a União Europeia avisou que vai reagir. A União Europeia está pronta para responder às tarifas comerciais dos Estados Unidos com fortes contramedidas. E não escondeu isso. We are open to negotiations. Nosso objetivo é uma solução negociada, mas é claro, protegeremos os nossos interesses.
O nosso povo e as nossas empresas, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. As tarifas só vão alimentar a inflação, exatamente o oposto do que queríamos alcançar, disse ela. Von der Leyen afirmou que a Europa tem muitas cartas na manga. Não fomos nós que começamos. Se for necessário, temos um forte plano para retaliar e o usaremos. Depois dos impostos que o presidente Trump decidiu cobrar sobre o alumínio, o aço e automóveis, o bloco europeu chegou a anunciar tarifas sobre produtos americanos, mas adiou a aplicação para meados de abril, enquanto decide quais produtos taxar. Para amanhã, os europeus esperam tarifas que entrarão em vigor imediatamente. A porta-voz do governo americano diz que será um dia histórico, com o objetivo de restaurar a competitividade da economia americana. Na Itália, os produtores de vinho estão muito preocupados. As exportações para os Estados Unidos estão paralisadas por causa da incerteza sobre as tarifas. Trump ameaçou aplicar um imposto de 200% sobre os vinhos e outras bebidas alcoólicas da União Europeia. Sono milioni di bottiglie ferme nei porti. Esse distribuidor de vinhos de Roma, Camillo Bernabei, quarta geração nesta enoteca, diz que há milhões de garrafas bloqueadas nos portos italianos. 80% delle proprie vendite verso gli Stati Uniti. Tememos pelo futuro das grandes empresas que vendem para os Estados Unidos. O medo é justificado. Muitas delas podem fechar. As exportações de vinhos e espumantes italianos para os Estados Unidos aumentaram 41% em novembro passado, um recorde. Os Estados Unidos representam 24% das exportações de vinho italiano, um negócio de quase 2 bilhões de dólares. Em menos de 24 horas se saberá quais serão as próximas batalhas desta nova guerra. Em Brasília, o Senado aprovou um projeto de lei que autoriza reações às sanções comerciais. O texto prevê respostas contra medidas unilaterais de outros países ou blocos econômicos que impactem negativamente o Brasil, como quebra de acordos comerciais, adoção de barreiras na forma de sobretaxas ou exigência de critérios ambientais mais rigorosos do que os adotados pelo Brasil. O projeto prevê que o Brasil pode responder com taxas ou restrições sobre importações de bens e serviços e também com a suspensão de acordos, investimentos e de direitos de propriedade intelectual. O texto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, com apoio do governo e da oposição. A relatora Tereza Cristina, do Progressistas, pontuou que o projeto ajuda o Brasil a se proteger de eventuais barreiras comerciais. O governo brasileiro terá instrumentos, para poder sentar à mesa mais forte, podendo retaliar se for preciso, fazendo a proteção dos nossos produtos. É um projeto bom e ele realmente traz segurança para que a Camex, o Itamaraty, o MIDIC possam sentar na mesa de igual para igual com todos os países, não só com os Estados Unidos, com a Europa, com o Oriente, enfim, com todos aqueles que o Brasil tem comércio, mais de 160 países no mundo. O projeto foi aprovado pelo Senado e agora segue para análise na Câmara. Seria de bom tom que o Congresso Nacional tivesse também uma decisão para proteger, sobretudo, o nosso agro, para proteger, sobretudo, a agricultura brasileira de eventuais tarifas. Seria de bom tom que o Congresso Nacional tivesse essa matéria aprovada até o dia de amanhã. Os detalhes do texto foram negociados com o governo federal. O projeto pretende ser uma resposta concreta e imediata do país às novas ameaças do governo Trump. O presidente dos Estados Unidos já taxou em 25% as importações de aço e alumínio. E a expectativa é que nesta quarta ele anuncie mais tarifas para países que cobram taxas de produtos americanos. O esforço de integrantes do governo brasileiro é seguir na construção de uma solução negociada.
Nós devemos aguardar o que os Estados Unidos vai fazer amanhã. Nós devemos aguardar, né? E aí sim, depois de ter conhecimento das medidas, o Brasil vai decidir. O relacionamento com os Estados Unidos é importante, porque embora a gente compre mais deles do que eles de nós, é para onde a gente vende mais produto de valor agregado, e o caminho é sempre o caminho do diálogo, né? A votação do projeto da reciprocidade ocorre um dia depois da divulgação de um documento produzido pelo gabinete do representante comercial dos Estados Unidos. Ele cita que o Brasil impõe tarifas relativamente altas sobre importações em uma ampla gama de setores. E que a falta de previsibilidade com relação às taxas tarifárias torna difícil para os exportadores dos Estados Unidos preverem os custos de fazer negócios no Brasil. Além disso, o documento destaca que o etanol americano paga uma taxa de 18% para entrar no Brasil. E que os Estados Unidos continuam a se envolver com o Brasil para reduzir sua tarifa de etanol, para fornecer tratamento recíproco para o comércio de etanol entre os Estados Unidos e o Brasil. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia afirmou que não faz sentido os Estados Unidos estabelecerem tarifas recíprocas no caso do etanol, porque o produto brasileiro emite menos gases de efeito estufa em comparação ao etanol americano. Querer comparar dois produtos tão diferentes. Todos nós sabemos, é reconhecido internacionalmente que o etanol brasileiro tem uma qualidade ambiental extremamente superior à qualidade do etanol americano, que a gente espera que no futuro eles possam também alcançar, é o nosso desejo nesse sentido. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, desistiu de aumentar a alíquota do ICMS sobre compras em sites internacionais. Assim, essa tributação maior passa a valer em 9 estados. Acre. Medicamentos controlados no Brasil. E muitas vezes comprados sem receita. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. O uso de medicamentos controlados, comprados muitas vezes sem prescrição médica, teve um crescimento alarmante no Brasil. São os dois lados de um mesmo comprimido. Bem indicado e com acompanhamento, medicamentos controlados salvam. Os analgésicos, opioides, eles servem para diversos tratamentos de dores, principalmente dores agudas. Enquanto os tranquilizantes ajudam em relação ao cuidado da ansiedade, as crises de pânico. Os estimulantes ajudam no tratamento de situações como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São medicamentos extremamente relevantes. Mas o excesso de prescrição, o uso recreativo, sem receita para melhorar o desempenho ou amortecer a vida, podem até matar. Pode fazer com que a pessoa consuma cada vez doses maiores que aumentam risco cardiológico, aumentam riscos de convulsão. Então, tudo isso tem consequências negativas para o paciente no caso de um prolongamento desse uso. Foi o que aconteceu com a Maria Luísa, que durante 6 anos viveu o céu e o inferno da dependência em estimulantes e calmantes, conseguidos facilmente no mercado paralelo. Minha psiquiatra fala que não sabe como eu não morri com as doses que eu estava tomando. A abstinência é igual nos filmes, é suor, tremedeira, não conseguia dormir sozinha, ficava desesperada de ficar sozinha, medo. 1 ano para voltar a uma vida normal. De inferno particular a problema grave de saúde pública. O alerta já soou para o governo. Levantamento Nacional de Álcool e Drogas revela um aumento alarmante no consumo de analgésicos, estimulantes e calmantes, principalmente entre as mulheres e os adolescentes. O estudo mostra que em 2023, mais de 14% dos brasileiros já tinham usado benzodiazepínicos, um tipo de calmante, com ou sem prescrição médica. Em 2012, não chegavam a 10%. O consumo de analgésicos opioides, como a morfina e o fentanil, para dores muito fortes disparou e aumentou mais de 8 vezes no período. Quase 5% dos adolescentes já usaram calmantes sem receita e 1 de cada 5 mulheres já usou tranquilizantes com ou sem prescrição.
O levantamento ainda está em andamento na Universidade Federal de São Paulo, em parceria com o Ministério da Justiça. Mas a ideia é envolver médicos e sociedade e evitar a epidemia devastadora que nos Estados Unidos chegou a causar mais de 100 mil mortes por ano por overdose de drogas como os analgésicos potentes. Se a gente controlar bem o mercado lícito e controlar bem as prescrições, né, também com muita informação ao público, né, com muita disseminação de informações sobre o perigo dessas drogas, a gente consegue evitar, e o governo está fazendo um esforço muito grande para que aquilo que se viveu no hemisfério norte não aconteça aqui, porque realmente é uma tragédia. O Festival de Curitiba deste ano espera receber 200 mil pessoas. Apresentações em grandes palcos, ruas e praças tomam conta de Curitiba. A cidade fica mais bonita? Fica iluminada, cheia de gente linda de outros lugares, é bem legal. O Festival de Curitiba é um dos maiores eventos culturais da América Latina. Este ano são 350 atrações, muitas de graça. O mote do festival é o festival para todos. O festival tenta apresentar para a cidade, para o Brasil, para o meio artístico, as diversas e inúmeras possibilidades que a arte traz, atingindo todos e cada um. Para todos mesmo. O festival quer ser cada vez mais inclusivo. No centro de Curitiba, a Marilene, que tem baixa visão, pôde acompanhar a apresentação com a ajuda de um fone de ouvido. Por ele, chegava a descrição da peça, feita por uma intérprete. Eu tive possibilidade de ver os movimentos do palhaço louro, mas alguns detalhes ali, a audiodescrição possibilitou que eu acompanhasse melhor o que estava acontecendo na apresentação. Para muita gente, é preciso sentir de um jeito diferente. É preciso tocar no piano, no microfone, saber a disposição dos objetos em cena. O festival chama isso de tour tátil. É um jeito que os cegos têm de experimentar a arte na ponta dos dedos. Posso pegar Pode. O cabelo? O cabelo do Ray Charles, entendi. Que legal. Quando você consegue tocar nas peças, tocar na roupa, você consegue formar no imagético. Quando você toca, vira concreto. Então, poder participar aqui e fazer o tour tátil melhora 100% a experiência de estar aqui. O musical Ray, Você Não Me Conhece, conta a história do pianista norte-americano Ray Charles, que ficou cego quando criança. Luiz Otávio é um dos atores da peça. Também cego, mostra que a inclusão vai além de ser espectador. Pessoas cegas sendo convidadas para trabalhos, né? Ou não só pessoas cegas, mas pessoas com algum tipo de deficiência, né? E isso é maravilhoso, né? Porque realmente nos inclui. Na mostra surda, as vibrações das caixas de som ditam os movimentos do grupo de dança. Em Libras, a Rafaela Robel, diretora deste evento, afirma: se a geração que me antecede não teve acesso, nós queremos construir uma geração que tenha acesso e mostrar que sim, nós somos resistência e que queremos ocupar espaços. A seguir, a chance de clubes brasileiros igualarem o número de títulos dos argentinos na Conmebol Libertadores. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Começou hoje a fase de grupos da Conmebol Libertadores e esse ano os clubes brasileiros têm a oportunidade de igualar uma marca importante. Aos pés da imponente Cordilheira dos Andes, outro símbolo de Santiago decora a paisagem, o Estádio Nacional. Esse palco cheio de tradição vai receber amanhã o atual campeão da Libertadores, o Botafogo, que estreia contra a Universidade do Chile. Se manter no topo da América não é missão das mais leves. Desde o Palmeiras, nas edições de 2020 e 2021, um time não ganha 2 vezes seguidas. É a única leveza que eu quero, sentir os meus jogadores felizes, orgulhosos, com um sorriso no rosto e jogar com prazer. Muitas das vezes é fácil chegar, manter é que é difícil. As equipes brasileiras vêm conseguindo dominar a maior competição do continente. Venceram todas as 6 edições desde 2019.
Apesar da hegemonia recente, o Brasil ainda tem menos títulos do que a Argentina na Libertadores. Mas está pertinho. Se em 2025 um time brasileiro for campeão, o placar vai ficar empatado com 25 conquistas para cada. Acredito que essa hegemonia será mantida, injeção financeira muito grande, condição técnica muito acima dos adversários e, obviamente, tudo aquilo que a gente tem visto de superioridade técnica e tática nos últimos anos. O River Plate da Argentina foi o último não brasileiro a vencer a Libertadores, em 2018. Distanciados del resto de los brasileños. Para o jornalista argentino Agustín Fantasia, os times do Brasil, na média, têm mais dinheiro para contratar. Mesmo assim, ele coloca o River Plate entre os favoritos, pelos investimentos que fez de mais de 170 milhões de reais e porque o técnico multicampeão Marcelo Gallardo voltou ao clube. Ser tetracampeão como o River é algo que nenhum time brasileiro conseguiu ainda. Na edição desse ano, os tricampeões Flamengo, Palmeiras e São Paulo tentam chegar lá. Aliás, o São Paulo tem um reencontro com um argentino fora de casa, o Tajeres, que criou problemas na estreia ano passado. Nós perdemos o jogo, mas depois nós ganhamos os 5 jogos restantes da fase de grupo. Um jogo muito difícil, mas sabemos também que nós temos totais condições para que a gente possa buscar o resultado lá também. Bom, agora tem Vale Tudo. O Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.